Se você tá com essa dúvida aí, se o teu SSD, né, NGFF aí, SATA, vai funcionar num slot de SSD NVMe, cara, eu já digo para você que não vai funcionar. Então, se você quer saber o porquê, é simplesmente por causa de protocolos, cara. Nós temos um protocolo aí na questão da informática, tudo na informática, ele lida com protocolos. Nós temos protocolos de Ethernet, nós temos protocolos de USB, nós temos protocolos de diversas coisas para fazer funcionar o computador, certo? Protocolos é protocolo, cara, são, digamos, orientações, né? E a orientação para fazer funcionar um SSD de alta velocidade, que seria um SSD NVMe de alta velocidade, quando digo de 3.500 megabytes, 4.000 megabytes, tem até SSD NVMe de 8.500 megabytes, cara, são protocolos de alta velocidade, né? De servidores, podemos dizer assim, e simplesmente protocolos para fazer funcionar SSD NVMe. Então, a sua placa-mãe aí, se tiver 2 slots, o mais comum é que o primeiro slot ele seja SSD NVMe, que funciona assim o protocolo que funciona assim, ele possui o protocolo NVMe e funciona um SSD de alta velocidade, de alto desempenho. E o segundo slot ali, ele vai ter simplesmente o protocolo SATA, cara. Então aqui eu já até tenho aqui a pesquisa que o SATA, cara, é um tipo de protocolo, um formato M2, né? Você vai ter lá o teu SSD, você vai colocar ali, vai dar uma olhadinha, vai ver que é o SSD NGFF M.2 SATA. Ele é um SSD em formato de como é que fala? De plaquinha, né? Só que ele vai funcionar apenas em slot que possui esse tipo de protocolo, cara. Então não adianta você pegar um SSD SATA, M2 SATA, e tentar colocar no NVMe. Possivelmente ele não vai funcionar, quase certeza, 99,9% de chance que ele não vai funcionar. E fazer o inverso, né? O NVMe, você colocar no protocolo SATA, ele também não vai funcionar. Por quê? É uma questão de lógica. Se você tem um SSD de alto desempenho de 3.500 megabytes, aí, que é o mais padronizado no mercado, e você querer colocar no SATA, ele não vai conseguir utilizar todo o desempenho dele, não vai ser compatível ali à velocidade dele, porque o SATA ali geralmente é 500 megabytes. Né? No máximo chorando 500 megabytes. Nós temos os HDs antigos que eles utilizavam ali simplesmente, aqueles cachatão, né? Aqueles grandão, era 50, 80 megabytes, 120 megabytes, né? Nós estamos falando de 3.500 megabytes para cima. Então o SSD NVMe não vai funcionar no protocolo SATA e vice-versa, né? Porque nós temos um alto desempenho de 3.500 para cima aí, e você está querendo colocar, né? Imagino eu, você pensou em colocar um SSD NGFF SATA aí no slot NVMe, também não vai funcionar. Então, para você saber se vai funcionar ou não, você precisa desse tipo de protocolo. Como que você vai saber esse tipo de protocolo? Na sua placa-mãe, você vai ter ali um exemplo escrito ali, M2 SATA, né? Ou NVMe escrito, né? O NVMe vai estar no slot 1 com certeza, né, para instalação de Windows, tudo, e geralmente eles colocam ali no slot 2 o SATA para fazer um backup, para fazer alguma coisa, além daquela partição do Windows, né? Agora, se você tiver uma placa-mãe mais robusta, tudo, daí sim, possivelmente os dois sejam de alto desempenho, sejam NVMe, certo? Mas se você quiser expandir os teus slots, aqui eu até já respondi essa pergunta aí uma vez aqui no canal, você pode utilizar essas placas aqui se for de alto desempenho, vai ser PCI Express, né? Que nesse caso aqui é PCI Express, ó. E nesse outro aqui são placas de mineradores, né? Que eles utilizam também o SSD em placas, né? Podemos dizer assim. E eles utilizam essas plaquinhas aqui para aumentar os slots, certo? Eu vou passar rapidamente aqui para mostrar para você. E daí nessas placas aqui, se você quiser aumentar, ó, ou se você tiver dois SSD NVMe e tiver apenas um slot de NVMe, é muito mais prático você comprar, por exemplo, esse aqui, ó, né, PCI Express, ó. E daí você tem que verificar simplesmente o protocolo dela, né? Nesse caso aqui, você pode ver que o protocolo dela aqui, ó, protocolo M2 NVMe, significa que vai funcionar assim a alto desempenho. E nesse outro aqui, ele tem o protocolo NGFF. Então ele não vai funcionar NVMe, tanto que ele está descrito aqui que ele não funciona, né? SSD de alto desempenho, que seria o NVMe,
né? E sim apenas no M2 NGFF, que é o método SATA aí, que vai até 500 megabytes, né? Só relembrando que o NVMe aqui ele tem mais de 3.500 megabytes, beleza? Então se você tiver mais de um cartão SSD aí de NGFF com protocolo SATA, você pode comprar esse aqui, né? Um semelhante a esse aqui, mas sempre 70 é o protocolo. Se você tiver mais de um cartão aí do SSD NVMe, você dá uma olhadinha no protocolo e se funcionar, você compra um desse aqui, instala ali bonitinho, ele vai reconhecer tranquilamente. Eu particularmente utilizo um desse aqui, só que eu utilizo um NGFF aqui porque é apenas para fazer backup, gameplay e tudo. Para edição eu utilizo sim, para edição para o meu Windows, né, para o meu sistema operacional, que eu utilizo 2 cartões de 1 TB cada um para fazer edições, gravar gameplay, etc, e o outro apenas para o Windows, beleza? Então eu espero que você tenha entendido qual é a diferença, né? Não adianta você querer colocar o SSD M2 SATA, que é o NGFF, né, no NVMe, e muito menos fazer o inverso disso, não vai funcionar. E se funcionar vai dar um monte de bug, né? Porque geralmente não funciona mesmo, porque que os protocolos eles são realmente diferentes, beleza? Então é isso, um grande abraço, fui!